Então agora a gente vai, começar o nosso encontro com os mestres, com a nossa convidada de hoje, Ana Carolina Eckhart. Eu assim agradeço imensamente que tenha aceitado o nosso convite, Ana. Vem para cá, fica comigo aqui na frente. Pedir uma salva de palmas para Ana. Eu vou fazer aquela apresentação, de praxe. A Ana Carolina é mestranda no programa de pós-graduação em educação, contextos contemporâneos e demandas populares da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e é bolsista da CAPES. Ela é pós-graduada em Epistemologias do Sul pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. É licenciada em História pela Universidade Católica de Petrópolis e bacharel em História da Arte pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também é pesquisadora e participa do grupo de estudos e pesquisas Infâncias, Docências e Alteridade, que é o IDA, coordenado pela Fabiana Eckhart, e Estudos Freirianos Contemporâneos e Currículo, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, como a gente tem procurado fazer nos nossos encontros, a partir dos temas que vocês sugeriram que a gente discutisse no encontro com os mestres, a Ana vai apresentar a experiência dela, muito bonita, com as crianças, trabalho de artes, que eu penso que é uma conversa que vai dialogar bastante, com a apresentada pela Juliana, que veio aqui no encontro retrasado, se eu não me engano. Então, comecem a pensar nessas relações e nas questões que a gente vai conversar depois da apresentação da Ana. Desculpa tomar o seu tempo, Ana. Então, agora a palavra é toda sua e, mais uma vez, super obrigada por aceitar nosso convite. Oi, boa noite. Está saindo o som? Sim. Agora. Olá, boa noite. Queria agradecer a professora Débora pelo convite. Vou ficar aqui. Então, eu trouxe uma experiência que eu participei, foi um projeto de extensão, aqui quando eu era aluna do curso de História. E aí, na verdade, eu não tinha pensado em falar muito, Eu acho que ia ser legal se a gente pudesse conversar. Então, eu vou começar de uma vez. O título é Conversando sobre Arte na Escola, uma experiência de curadoria com crianças. Eu trouxe os objetivos que eu tinha pensado, porque eu acho que ia ser legal a gente pensar depois se os objetivos foram cumpridos ou não, Então, os objetivos são refletir sobre a participação das crianças como curadores de suas narrativas imagéticas, instigar os participantes a pensar sobre suas relações com a arte, enquanto professores em formação, e discutir formas de trabalhar arte na escola. Aí depois, no final, eu vou voltar neles. Eu acho que primeiro algumas coisas têm que ser... Assim? Agora eu estou escutando. Oi? Tá. Verdade. Obrigada. Então, algumas coisas eu acho que eu preciso falar antes da gente começar a ver os trabalhos, Esse projeto aconteceu em 2018. Então, a professora Débora já falou, minha formação inicial é em História da Arte, mas em 2017, na verdade, não é nem que eu chego na UCP, eu volto, porque eu comecei o curso de História antes de ir para a História da Arte, eu tranquei, fui fazer História da Arte e voltei. E aí, então, quando eu volto para o curso, eu já estava mais envolvida com as questões pedagógicas e também já estava construindo as minhas relações e meu repertório com a arte. Então, nesse ano também que o grupo IDA é fundado. Então, nesse início do grupo, a gente também estava pensando a extensão, como é que a gente podia fazer isso. Então, esse projeto foi nascendo lá no grupo IDA. O grupo IDA, o grupo coordenado pela professora Fabiana. E aí a gente teve essa... Toda hora eu estou saindo, a gente teve, então, essa proposta de pensar um projeto de curadoria com crianças. E aí, algumas questões também são
importantes serem ditas antes. Esse projeto aconteceu durante o ano inteiro. Eu cheguei na escola em março e fiquei até dezembro, mas a gente só começou a fazer o projeto mesmo em agosto, porque era importante que a gente estivesse inserido na escola, conhecesse as crianças, até para escolher com que turma que a gente ia fazer. A gente não pré-definiu que turma que a gente ia trabalhar antes de conhecer as crianças. Aí eu também trouxe umas perguntas que eu acho que não tenho pretensão nenhuma de responder, e nem acho que vocês também têm que pensar em respostas. É só porque acho que são questões importantes para pensar como é que o projeto aconteceu, né? Então as perguntas são: como construir essas relações quando já chegamos inseridos na relação docente-discente? Como propor um projeto de extensão que tenha significado para os envolvidos e não seja apenas uma imposição de quem está propondo? E como construir uma relação democrática sem que na decisão coletiva indivíduos sejam coagidos a participar? Essas questões, elas surgiram assim na época, né? Mas também surgiram depois da gente pensando sobre o que aconteceu. Porque, por exemplo, o projeto, a gente fez tudo de decisão coletiva, mas mesmo da decisão coletiva tinha crianças que não queriam participar. E aí como é que a gente não fosse uma coisa imposta, mas assim, ela também tinha que participar, porque na hora de decidir coletivamente, ela decidiu que todo mundo ia participar. Então essas são perguntas para a gente pensar. E aí, acho que a primeira questão é o que é curadoria. E aí eu queria ver com vocês, assim, o que vocês conhecem de curadoria, o que vocês acham que é curadoria. Ótimo. Alguém quer falar? As pessoas se arriscam, né? Aqui. A gente já conversa sobre isso, né? Ninguém, gente. Vocês já escutaram esse termo, assim? Já? E ninguém quer dar nenhum palpite, assim? Eu acho que tem... Curadoria. Uhum. Curar. É a única coisa que vem na cabeça. Uhum. Faz sentido? Provavelmente não. Vamos ver. Mas foi uma hipótese, isso é bacana. Mais uma hipótese? Mais alguma? Lá atrás. O que eu sei de curadoria é de curadoria de brechó, que é a parte de você ter todo um cuidado com as roupas, não é só pegar e vender. Você conserta, você lava, você perfuma, você trata daquele tecido, às vezes tinge, é todo um cuidado por trás. Acho que a curadoria tem a ver com isso, né? De você cuidar de uma forma especial, dar uma atenção especial para aquilo que você está dando atenção. Mais alguém? Não? Tá. Eu acho que é muito legal porque inicialmente eu não pensaria nessas respostas de vocês, assim, né? Porque pela formação também, né? E eu já vou entrar nisso. Mas eu trouxe aqui, eu pesquisei no Google, né, a palavra curadoria, aí para ver o que o Google ia me sugerir como como que as pessoas pesquisam. E aí eu achei umas interessantes, que é curadoria digital, curadoria especial, que eu nem faço ideia de que seria uma curadoria especial, curadoria de conteúdo, curadoria restaurante. Eu fiquei pensando se existe um restaurante que chama curadoria, ou não sei, né? Curadoria de informações, curadoria fotos. E eu achei legal também dizer que lá no Grupo IDA a gente está fazendo 5 anos esse ano, e a gente está fazendo um livro coletivo do grupo. E aí a gente entendeu que o nosso processo era um processo de curadoria. Porque curadoria tem a ver com seleção, né? Selecionar, expor, mas também e aí eu acho que a coisa do brechó, né? Eu não tinha pensado sobre isso, mas existem lojas, né, que tem curadorias, que acho que, né, é uma forma também de dizer que o conteúdo que essa loja vende é bem específico, tem uma temática, né? E achei também interessante essa coisa da curadoria de conteúdos, né? Não sei se vocês percebem assim na internet esse pessoal que
produz conteúdo, né? Tem umas coisas meio, sei lá, vai fazer uma lista de alguma coisa, é uma curadoria do que existe nesse, tipo, restaurante, né? Uma curadoria de lista, de uma temática de restaurante. Mas, eu sou da arte, né? Eu fiz bacharel em História da Arte, depois eu fiz licenciatura em Artes Visuais também, e então eu acabo sempre pensando em curadoria no campo da arte, né? E aí no campo da arte, eu até trouxe aqui um artigo, que é um artigo sobre a história da curadoria de arte, onde as autoras vão falar, né? Muito embora o uso do termo curadoria para designar uma atividade profissional específica no campo da arte seja relativamente novo, o seu exercício está associado à prática do colecionismo e de suas transformações ao longo do tempo. Então, quando a gente pensa na arte, e nem precisa necessariamente ser em arte, assim, eu acho que pensar assim, museus, centros culturais, né, sejam exposições de arte ou não, a curadoria está envolvida com esse processo de selecionar, de escolher o que vai expor, como é que vai expor. Aí eu até trouxe esse trecho um pouquinho maior, onde elas vão trazer lá atrás, assim, o que seria na origem etimológica do verbo, que é o verbo curar, né? E aí então elas vão falar que tem essa ideia de quem cuida de alguma coisa que não é seu, né? E aí pode ser, aí também tem uma dimensão judicial, né? De que um curador é tipo um tutor, né? Então ele é uma pessoa que pode cuidar tanto de pessoas quanto de bens que não são dele. E aí depois, então, o termo vai passar a designar esse profissional, que é o responsável por uma biblioteca, por um museu, por um zoológico, e aí, né, vai se transformando. E aí, então, a nossa proposta era fazer esse processo de curadoria, mas que não ia ser uma curadoria que a gente, adulto, ia escolher o que ia ser exposto, mas que as crianças iam participar do processo de curadoria. E aí, pensando a curadoria na escola, né, a gente fez essa relação da curadoria com o cuidado, né, mas é um cuidado que é um cuidado pedagógico, né, é um cuidado que é com o outro e não de alguma coisa ou do outro. Então, fazer curatorial com um fazer cuidadoso. E aí, nesse processo, era muito importante a nossa relação com os sujeitos, né, com as crianças, porque a gente queria construir relações horizontais, onde a gente fizesse todo o processo com as crianças. E aí, então, é por isso que aquelas perguntas iniciais são importantes para a gente pensar. Como é que faz isso, né? E aí também, a curadoria como construção de narrativa, né? As imagens, né, criação de imagens de crianças, já tem várias pessoas que discutem isso, né, como construção de narrativa, mas a gente estava pensando essa também, claro, mas uma outra narrativa também, porque se a gente está entendendo que a curadoria é selecionar, escolher como é que as coisas vão ficar, a gente também vai construir uma narrativa nessa seleção. Então, as crianças iam estar não só criando as narrativas individuais das obras, mas também a narrativa coletiva com a seleção das obras, né? Então, a gente estava trabalhando com essas duas ideias de narrativas imagéticas, tanto individual quanto coletiva. E aí, nesse momento também é importante, porque como a gente está trabalhando com curadoria de arte, a gente também buscou olhar para a discussão da arte mesmo. Então, o que os artistas também estavam discutindo sobre isso. E existe, até os dias de hoje, assim, existe uma certa tensão entre os curadores e os artistas, porque, de alguma forma, você ser curador de uma coisa que não é sua, é você também se apropriar de uma coisa que não é sua, né? Então, existem algumas tensões sobre como a gente se apropria de uma obra que não foi produzida pela gente, né? E aí, em 68, esse artista belga, o Marcel Brodels, ele vai falar que, a partir daquele momento, ninguém mais ia falar por ele. Ele ia ser responsável pela criação, pela seleção e pela mediação das próprias obras dele.
E aí, nesse momento, está tendo uma discussão bem forte nas artes visuais, né, dos artistas questionando por que eles não podem organizar e fazer a curadoria das próprias exposições deles, né? E aí também, esse é um movimento que a gente pensa, por que as crianças não podem organizar a própria exposição delas, né? Por que os adultos que têm que escolher o que as crianças vão expor ou não? E aí, nessa decisão, assim, a gente percebeu que isso influenciou bastante na criação das crianças, porque eu vou falar daqui a pouquinho disso, mas assim, quando a gente organizou inicialmente como ia ser a exposição, como é que a gente ia escolher quantas obras cada criança ia expor, e elas sabendo que elas iam escolher o que elas iam expor, teve criança que decidiu ficar meses fazendo um desenho só, para no final ele ser perfeito do jeito que ela queria. E teve criança que quis fazer 30 para depois escolher o melhor. Então, assim, quando eles sabem que eles vão poder escolher, eles fazem o critério deles, né? E aí, isso foi muito interessante. E aí, então, vou começar a trazer as imagens. A gente ficou, então, alguns meses, a gente começou em agosto, a exposição foi em dezembro. A gente ficou alguns meses fazendo todo esse processo, né? E aí, eu trouxe, então, 3 etapas, que seria a escolha da inspiração e pesquisa, que foi a construção de repertório, a criação e a curadoria. Então, no primeiro momento, a gente fez uma roda de... A gente escolheu, né, depois desses meses que eu fiquei lá, eu fiquei acompanhando as 5 turmas. Foi de 1º a 5º ano, uma turma de cada ano. Acompanhei todas essas turmas até a gente escolher com que turma a gente queria trabalhar. E aí a gente escolheu o 5º ano. E aí a gente foi propor uma roda de conversa com eles para falar do projeto e tomar essas primeiras decisões. Logo de início, a gente escolheu a temática da exposição. Então, a temática foi a pergunta: o que é ser criança? E aí as crianças pediram uma inspiração. Isso é bem interessante, assim, porque a inspiração podia ser a temática, né? Mas, na verdade, a busca por um artista como inspiração. E aí a gente escolheu o Cândido Portinari, era um artista que eles já conheciam, e é um artista que tem muitas obras sobre crianças, né? Ele pinta crianças, então as crianças acharam que ele também era uma boa opção. E aí a gente também decidiu que cada criança ia expor 2 obras. Então, desde o início, elas sabiam que cada criança só ia expor 2, ou ia expor 2 como, meu Deus, muitas obras para serem feitas. E aí, dentro dessa pergunta inicial, dessa temática, a gente definiu 2 temas, que seriam autorretratos e brincadeiras, porque as crianças também entenderam que elas responderiam a pergunta: o que é ser criança, com representação de brincadeiras. E aí o projeto aconteceu aqui no Colégio de Aplicação, né? E aí então a gente foi para o laboratório de informática pesquisar sobre a nossa inspiração, que era o Cândido Portinari. E aí é interessante pensar a diferença de inspiração para releitura. Cada uma tem uma proposta, né? Mas a gente estava pretendendo, o que a gente queria era criar um repertório para, a partir desse repertório, as crianças criarem as obras delas, e não, de alguma forma, achar que elas tinham que fazer uma releitura do Portinari, né? Então, a ideia era uma inspiração mesmo. Então, a gente foi para o laboratório para a gente pesquisar a vida e a obra do Portinari. Aí aqui eu trouxe 2 sites que eu levei no dia, mas depois eles foram no Google, e aí eles foram, né, encontrando várias outras coisas, que é o Projeto Portinari e o Museu Casa de Portinari. E aí aqui no Museu Casa de Portinari eles podiam entrar na casa que o Portinari viveu, né? Então, assim, eles gostaram muito de conhecer essa parte do Portinari. E foi muito legal porque, muito rapidamente, eles já estavam, assim, eles conseguiam ver lá na busca de imagens do Google uma obra que não era do Portinari. Eles falavam assim: isso aqui não é Portinari, porque ele não usa essas cores. Tipo assim, eram umas coisas, assim, muito rápido e, né, assim, muito pequenos, né? Eu falei assim: gente, já são especialistas. E aí, no final, quando a gente fez a exposição, a gente fez 2 textos para a exposição. Um texto da exposição mesmo, e um texto que seria uma breve biografia do Portinari. E aí, esse a gente fez coletivamente, com essas informações que a gente pesquisou,
e que eles que foram dizendo que era importante para que a pessoa que chegasse na nossa exposição, que a gente queria que eles soubessem sobre Portinari. Aí eu trouxe alguns trechos que na época assim, foi uma questão para eles, alguns elementos biográficos, né? A primeira foi que aos 9 anos o Portinari pintou um teto de uma igreja, e eram crianças de 10 anos, então eles ficavam assim, meu Deus, eu poderia ter pintado um teto de igreja, né? Então, essa foi uma informação que eles acharam muito legal. E também que ele pintou mais de 5.000 obras na vida, e aí eles ficaram fazendo contas de quantas obras por ano eles tinham que fazer para ter pintado 5.000 obras. O apelido dele também, de quando ele era criança, né, Candinho. E também que ele morreu intoxicado pelas toxinas das tintas, né? E aí as crianças falavam que ele ensina pra gente que vale a pena morrer pelo que faz a gente feliz, né? E assim, né? Eles que falaram. E aí, então, esse texto a gente fez coletivamente. E aí eu trouxe, então, as temáticas, que é o autorretrato, né? Que é muito comum na história da arte. E o Portinari fez autorretratos. E as brincadeiras. Aí, aqui eu trouxe algumas fotos do processo, né? Então, como eu disse, a gente ficou alguns meses nesse processo de criação. Então, teve criança que ficou fazendo esboço, e aí pintava, e aí não ficava bom, jogava fora, fazia de novo. E teve criança que ficou, né, fazendo um monte quase igual, assim, porque queria o perfeito. Aqui nessa foto, a menina está me explicando, né, assim, como é que ela pensou em fazer. Eles pesquisavam técnicas. Aí eu trouxe, então, alguns dos autorretratos que eles fizeram. Eu trouxe os que eles escolheram expor também, né, porque é o trabalho que eles escolheram para as pessoas verem, né. E aí a gente separou, assim, alguns que trazem uma questão, né, assim, interessante. Esses dois, por exemplo, as crianças se representaram como personagens. Essa menina, eu não vou saber dizer, era um jogo que a menina jogava na época, ela até me explicou, mas eu não vou lembrar. E o menino que se desenhou como um super-homem, né? Então, a gente achou bem interessante, porque é isso, assim, nunca foi dito para eles que um autorretrato era como se fosse, sei lá, uma fotografia, né? Eles só sabiam que eles tinham que se representar, e aí eles fizeram da forma como eles quiseram. E também objetos, né? Essa menina, eu via eles toda sexta-feira, né? E toda sexta-feira, pelo menos, ela estava com um arquinho diferente, assim, ela estava sempre de arquinho. E aí ela fez o desenho dela com um arquinho que ela sempre estava usando. E aí as brincadeiras. Aqui, né, eu nem cheguei a falar de material nem nada, a gente trabalhou com papel mesmo, né? Folha A3, mas tem algumas pinturas que são de tela. Porque, na verdade, eu não sei, né, se ainda é assim, mas na época era assim, toda criança tinha uma tela para pintar por ano, e aí eles decidiam o que eles queriam pintar na tela, que é para o Festival de Arte. E aí eles estavam tão envolvidos no projeto que eles escolheram também usar a tela deles para pintar brincadeiras, e aí no Festival de Artes, então a exposição do 5º ano, teve lá, acho que o título era Infância, 5º ano e Portinari, uma coisa assim, né? Então eles também levaram a temática para outras, que nem era a proposta inicial, para outros momentos. E aí, alguns apontamentos que a gente trouxe, por exemplo, o futebol. Tiveram muitas representações do futebol. E aí, por exemplo, teve criança que desenhou o jogo, assim, né? O campo acontecendo o jogo, e teve criança que desenhou a bola, porque também entende que o objeto, né, é a representação da brincadeira também. E também teve outras que, né, por exemplo, teve o videogame. Esse foi o único. Não, acho que tem um outro desenho também que tem o videogame, né? Não apareceu muito. E também teve esse menino que desenhou basquete, né? Então teve um monte de futebol e teve um desenho de basquete, que é ele. E também tiveram umas brincadeiras mais tradicionais, né? Que é o balanço, a amarelinha, uma boneca. A amarelinha apareceu muitos, mais 2 desenhos de amarelinha, uma criança pulando corda, né?
E a gente depois até ficou pensando, porque aqui no pátio tem uma amarelinha, né, pintada de tinta. Então, acho que amarelinha é uma coisa que eles brincam muito, né? A cor do balanço. Tem um parquinho aqui, não sei se tem balanço. E aí, então, alguns impasses, né? Que foi criança que não quis. Teve um caso de uma menina que ela não queria expor de jeito nenhum, mas como eu falei, né, já estava acordado, então ela ia expor. E então a solução que ela mesma chegou foi que ela não ia expor o autorretrato dela. Porque cada criança expor duas, e a gente ter duas temáticas, não significava que elas tinham que expor cada uma de uma. Então ela fez o autorretrato, mas ela decidiu fazer duas brincadeiras, expor duas brincadeiras e não expor o autorretrato dela. E aí no final ela resolveu lá sozinha como é que ela ia participar, mesmo não querendo participar. Também teve o caso de assinatura. Então, como eu falei, tiveram muitos de futebol. Então, o dia que a gente escolheu para assinar as obras, o menino assinou num desenho que não era dele, era de outro. E aí, na hora que eu vi, eu falei assim, e agora, né? O que a gente vai fazer? Só que eles se decidiram, ele falou assim, então me dá o seu, que eu boto meu nome no seu. E eles só trocaram de desenho, porque não era uma questão para eles, né? Se os dois eram futebol, os dois eram futebol. Então, eles se resolveram muito rápido. E também, crianças que, enquanto tinham crianças que não queriam expor nenhuma, tinham crianças que queriam expor mais de dois, né? Então, como é que eles mesmos iam solucionando os problemas, né? E aí, esse problema do mais de dois, então, algumas crianças dividiram a folha para poder representar a maior quantidade de coisas possíveis, porque eles sabiam que eles não iam poder expor mais de duas. E aí também teve a questão das técnicas, né? Como eu falei, eles chegavam na aula mostrando. Então, aqui essa menina estava me explicando que ela tinha visto um vídeo que ensinava que se ela passasse, se eles passassem cola em cima do desenho, ia ser como se fosse um verniz. Então, ela explicou isso para todo mundo, um monte de criança quis fazer também, porque queria que o desenho tivesse envernizado. E esse menino que fez, tipo, uns respingos, assim, né, para criar uma coisa meio... Eu lembro dele falando que era uma coisa meio do espaço, assim, né? Então, eles mesmos trazendo coisas que eles pesquisavam para deixar os trabalhos mais interessantes para eles, né? E aí, então, aqui eu trouxe como eles fizeram no Festival de Arte, né? Então, está até escrito aqui, acho que é infância, não consigo ler. Chamava Infâncias, e aí eles continuaram com a ideia de representar a partir do Cândido Portinari, né? E aqui eu trouxe o dia da exposição. A exposição aconteceu nessa sala aqui. A sala que a gente tem. Que tem a escadinha. E aí, então, a gente fez uma moldurinha, né? A gente pôs Esse aqui é o texto de apresentação de exposição. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, lá naquela última tem uma projeção, porque a gente também ficou expondo fotos do processo, né? E aí foi isso. Aí eu trouxe os objetivos, que eu acho que não cumpri todos, mas acho que a gente pode conversar. Claro. Antes de passar para o objetivo, você podia ler para a gente o texto? Ai, meu Deus, posso. Então, ó. Inspirados por Candinho, apelido pelo qual Cândido Portinari era conhecido quando criança, os alunos do 5º ano se dedicaram durante os últimos meses a pintar a temática Ser Criança. O projeto desenvolvido por Ana Carolina Carte, bacharel em História da Arte, licenciando em História, integrante do grupo de pesquisa IDA, com o apoio da professora Rose Torres, pedagoga, licenciada em Educação Artística e professora de Arte do Colégio de Aplicação, se deu com momentos de produção artística, mas também com encontros onde pudemos conversar sobre a temática e pesquisar sobre nossas referências. Usando como material tintas, papel e tela, os artistas representaram cenas de sua infância, brincadeiras, objetos relacionados a ser criança e seus próprios autorretratos, representando as crianças envolvidas nesse projeto. Dentre as obras pintadas nesse processo, cada artista escolheu o que seria exposto, formando o conjunto das obras aqui expostas, divididas em 2 eixos, ambos inspirados no trabalho do pintor brasileiro. Esta exposição se deu através de um processo de criação e construção coletiva e, portanto, cada artista apresenta nesta mostra
até 3 obras. Eu não me lembro se alguma criança expôs 3, tudo era 2, não sei. Dentre as 2 temáticas, brincadeiras e autorretratos. E aí, essas aqui são as crianças. E aí, é isso. Então, acho que a gente podia conversar agora. Que trabalho mais lindo, né? Assim, eu estou tentando aqui organizar as ideias antes de passar para vocês. Fiquei muito impressionada com muitas questões que você trouxe, né, para a gente pensar. Primeiro, eles pediram inspiração, né? E a escolha acabar recaindo no Cândido Portinari. Achei incrível eles começarem a reconhecer o que era e o que não era, né? Acho que isso é impressionante. E a reflexão que eles fizeram, né, sobre a morte do pintor, a causa da morte e sobre o que vale a pena e o que não vale a pena na vida, né? Assim, eu queria muito te ouvir falar mais sobre isso, porque é muito impressionante. Vocês me desculpem, né? Eu quase nunca começo a falar tanto assim, mas eu sempre passo para vocês. Uma outra coisa, também fiquei super curiosa para saber qual foi a justificativa, se você puder falar para a gente, né? Se não for uma pergunta impertinente, mas a justificativa de uma criança que aceitou expor brincadeiras, mas não o autorretrato. Só para, né, começar. E aí... Eu tive essa mesma curiosidade, né? Porque é interessante para a gente saber, para aprender a lidar com isso futuramente. Mais alguma? Não? Não vou. Tá. Deixa eu pensar por onde eu vou primeiro. Eu acho que esse caso dessa menina, assim, porque é isso também, a gente estava ali decidindo coletivamente, mas era uma democracia também, né? Então a maioria decidiu que todo mundo ia participar e que todo mundo ia expor, e ela não queria muito, porque eu acho que também é isso também, né? Aula de artes, não é toda criança que gosta de aula de artes, e nenhuma criança é obrigada a gostar, né? Então tinham crianças que não estavam muito à vontade com essa situação, mas elas sabiam que elas iam ter que participar, e como elas também podiam escolher como participar, eu acho que isso, desde o início, deixou elas mais tranquilas, né? Então, eu lembro muito dessa menina, porque assim, ela ficou muito tempo fazendo o autorretrato dela, até ela decidir que ela não ia expor. E na verdade, eu não sei se foi conversando com outras crianças, e aí ela percebeu que ela não precisava, porque ela só chegou e falou assim, não vou expor, estou fazendo aqui, mas não vou expor. Eu vou expor 2 brincadeiras. E aí, ok, né? É uma decisão dela. Mas ela fez, todos eles fizeram, os 2, né? E eu acho que, na verdade, a solução dela foi muito, muito bem, né? Ela falou assim, ninguém me obrigou a botar minha cara lá, então não vou colocar. E a outra... esse dia, né, que a gente escreveu o texto, né? Eu acho que quando eles começaram a trazer as coisas, assim, é importante a gente dizer qual era o apelido dele quando era criança, é importante a gente dizer que ele pintou uma capela com 9 anos. Eu não achei que eles iam achar que a gente ia contar a vida dele até a morte, né? Mas eles acharam. E vou me intrometer para a gente continuar pensando, né, conversando um pouco sobre essas coisas assim, porque acho que tem umas coisas importantes para a gente marcar, né? Uma delas é que, assim, esse é um projeto de extensão, né, que nasce dentro de um grupo de pesquisa, que pesquisa a infância. Então, assim, não é um trabalho que acontece, a gente vai fazer um projeto. Não, é um projeto que vem se organizando, né? E aí eu tô de costas, melhor, né? Fiquei imaginando que ele ia ficar filmando as minhas costas. Bom, mas aí é interessante pensar, porque alguns de vocês fizeram um pai com o nosso grupo, né? Que é o pai sobre estética. E a gente vai vendo que tem alguns elementos, né?
que em outros momentos o grupo utiliza. Então, assim, por que a gente vai discutir uma educação estética? O que é uma educação estética, né? Então, na verdade, quando a Ana propõe, porque ela vem lá da arte, ela propõe, se no projeto a gente fizesse uma curadoria com as crianças, esse termo também, para a gente, até então, no grupo, era novo, né? A gente entendia curadoria do jeito que ela entendia na arte. Quando faz uma exposição, tem um curador, né? E de lá para cá, o termo curadoria vai ganhando outros sentidos para a gente, né? A gente não sabia que tinha a ver com curar. A gente descobriu isso depois. Quando a gente vai estudar a etimologia da palavra, é que a gente vai ver que tem a ver com curar e com cuidado. E cuidado também é uma temática que aparece no nosso grupo muito presente. A gente está sempre discutindo a questão do cuidado, porque educar é cuidar, né? E aí, então, o termo curadoria, a ponto de hoje ele ser um conceito para a gente, né? A gente começou a escrever um livro, aí a gente se divide, cada pessoa, né, duplas, trios, cada um está lá escrevendo um texto que represente o grupo, né? Então tem textos metodológicos, e aí a gente apresenta esse texto, porque a gente escreveu um texto sobre isso, sobre a experiência. E foi muito legal agora, eu ouvindo a Ana falar, né, a gente já escreveu o texto já foi para a roda do grupo, o grupo já leu o texto, o grupo já deu sugestões para mudar o texto, a gente já mudou o texto, e eu achando que o texto estava pronto. Quando eu ouvi a Ana agora, eu falei, caramba, a gente não falou sobre isso, então vamos voltar para o texto, porque tem coisa importante ainda para falar, né? Mas assim, aí naquele momento que a gente apresenta esse texto, o grupo vira e fala, esse texto tem que conduzir o livro, porque o que a gente está fazendo coletivamente é uma curadoria dos textos do grupo, né? E aí a gente assume, então, a curadoria também desse movimento de escolher que textos vão representar o grupo, né? Porque não são textos de integrantes do grupo, são textos, um livro que fale quem é o Ida. O Ida é maior do que cada um de nós, né? Ele é o encontro, o nosso encontro. Então, como a curadoria vai chegando. Mas umas coisas que eu destaquei ali, que eu acho que é importante, primeiro essa reflexão da morte, que ela é profunda, né? Quando a gente escuta de crianças que ele morreu intoxicado com a tinta, né, do trabalho dele, assim, o trabalho... Martin Buber dizia que a gente escolhe a profissão, né, o trabalho que a gente exerce, é como a gente escolhe gastar a vida, né? Porque a gente passa a vida trabalhando, né? Então, assim, isso é muito forte, né? Quando eu escolho ser professora, eu escolhi gastar os meus dias, porque cada dia é menos um, eu escolhi gastar os meus dias fazendo isso. Por isso, o meu trabalho tem que ter sentido. Da mesma forma, as crianças já entenderam o que é o trabalho na vida da gente. É muito mais do que algo que vai me sustentar, né? E aí as crianças entenderam que o Portinari gastou a vida dele pintando, né? Se ele escolheu gastar a vida dele, vale a pena morrer por isso. Porque também tem uma questão de discussão de morte que a gente não faz com as crianças, porque a gente não gosta de falar sobre a morte. Mas, aprendendo com Ailton Krenak, que quem foi meu aluno em geografia já leu Ailton Krenak, que é um ambientalista, líder indígena do povo Krenak, Krenak diz o seguinte, que nós, essa humanidade que a gente inventou, né, porque assim, a ideia de ser humano é uma ideia inventada por nós, né? Nós somos animais como os outros, mas nós descobrimos que nós somos diferentes deles por alguma coisa, e a gente disse, olha, isso aqui é ser humano, né? E ele diz, essa ideia de humanidade, só nós é que temos preocupação em morrer. Os outros animais vivem. E a morte faz parte da vida. A gente é que se preocupa com a morte e tem medo da morte. Mas a morte é bonita. E para algumas culturas, a morte é festejada, né? E aí, se a gente pensar, quando a criança vira e fala, vale a pena morrer por isso, porque ela também tem uma outra compreensão de morte, né? A gente, nesse trabalho, sinaliza uma coisa que é importante, que a gente vê nos desenhos das crianças. As crianças estão inseridas numa cultura. O futebol aparece tão fortemente, não é porque criança naturalmente gosta de futebol,
É porque futebol é importante na nossa cultura. Ele tem uma importância no mundo dos adultos. Logo, as crianças são apresentadas ao futebol, né? Mas as crianças, apesar delas estarem inseridas numa cultura que é a mesma do mundo adulto, a criança tem uma lógica diferente. Ela entende o mundo de outra forma. E uma coisa belíssima para a gente que faz pedagogia, né, é quando a gente pergunta assim para as crianças: o que é ser criança? E elas nos respondem: é brincar. Aí a gente entende o papel da brincadeira na infância, né? Aí a gente começa a entender quando a gente diz assim: brincadeira é uma linguagem infantil. E aí também, depois a gente vai estudar o que é infância e descobrir que pode ser adulto mantendo a infância. Mas a gente entende o papel da brincadeira. E isso é uma questão importantíssima. Quando a gente olha para o espaço escolar, onde as crianças não têm tempo de brincar, né? Quando a brincadeira que se tem é dirigida, é conduzida. Então, olha como, né, quantas questões esse trabalho, né, porque ouviu crianças, né, nos permite trazer para a gente pensar, né? Mas eu vou parar de falar. Vamos lá, tenho certeza que tem muitas questões, né, para a gente... Eu queria instigar os participantes a pensar sobre as suas relações com a arte. Eu queria saber como é que foi esse processo. Você descobriu que alguma criança tinha uma parte artística mais aguçada? Porque onde eu trabalho, por exemplo, tem uma criança que ele é filho de um desenhista profissional. E os desenhos dele é de profissional também, porque eu acredito que talento passa de pai para filho, né? E eu queria saber se você descobriu alguma coisa interessante assim das crianças. Boa noite, me chamo Ana Cristina, gostei muito da sua palestra, que foi um bate-papo bem legal. E uma das perguntas que você já me respondeu, eu queria saber o porquê da menina não expor o autorretrato dela, mas a outra, você disse que você primeiro passou de primeiro ao quinto ano, para depois você fazer sua escolha. Eu queria saber o que influenciou a escolha pelo quinto ano. Então, na verdade... Qual é o seu nome? Luana? Na verdade, esses objetivos eram para hoje. Então, a ideia era a gente também pensar a arte na nossa formação. Mas assim, existia, né, como eu falei, né, nem toda criança gosta de arte, gosta de desenhar, então a gente conseguia observar com bastante facilidade as que estavam mais interessadas, então elas já conheciam mais artistas, elas vinham contando assim: descobri... teve um dia assim que o menino veio todo feliz me contar que ele tinha descoberto um artista novo, Matisse. E aí ele começou a falar do Matisse. Então, eu não saberia dizer se tinha essa influência direta da família, né? Mas tinham crianças que gostavam mais, se envolviam mais. E tinham crianças que estavam ali fazendo, tipo assim, sou obrigada a ter aula de artes, como sou obrigada a ter aula de educação física. Mas isso também não fazia com que fosse menos importante para eles também, né? Então, eles estavam todos envolvidos no processo, né? Mas eu acho que é isso também, acho que é uma questão importante, porque eu acho que a gente tem que pensar as nossas relações também para pensar como é que a gente vai construir essas relações com as crianças. Então, assim, é claro que ali naquele contexto eu tinha feito artes, a professora era professora de arte, então tinha um incentivo muito grande. Mas também tinham outras professoras que eram professora da turma, que estavam mais envolvidas com arte, então na aula eles também trabalhavam outros artistas, aí eles chegavam contando, né? E eu não sei se eu te respondi. E a Ana Cristina, né? Deixa eu ver se eu lembro. Olha essa pergunta. Por que o quinto ano? Então, na verdade, mesmo depois que a gente escolheu o quinto ano, eu fiquei acompanhando todas as turmas. Então, eu fiquei o ano todo com todos os anos. A gente escolheu o quinto ano porque eles já eram um pouco mais velhos, então as decisões
eles compreendiam mais esse processo de decidir coletivamente, e também pode ser que os outros também fossem entender, mas aí a gente acabou escolhendo o quinto ano, eles também eram muito envolvidos, né, com a aula, e acho que também era um número bom de crianças, eu não sei quantos eram, mas devia ser tipo entre 15 e 20 crianças, porque também se fossem muitas crianças, eu também começar a ficar, a gente não ia conseguir expor 2 trabalhos, né? Mas não teve assim muitos. Foi a turma que estava mais envolvida e a gente escolheu ficar com eles. Alguma experiência que te marcou muito nesse processo? Você poderia compartilhar com a gente? Dessa turma ou de todas? De todos. Teve um menino uma vez, do primeiro ano, que ele chorava, porque ele achava que ele não podia, que ele não desenhava bem o suficiente para estar na aula de arte. E aquilo foi, assim, eu lembro de ficar muito, muito chateada, porque assim, eu não sei desenhar também. E eu ficava assim, gente, essa criança de 6 anos está chorando porque ela acha que ela não sabe desenhar o suficiente para estar numa aula de arte na escola. E aí você fica pensando assim, caramba, o que a gente está fazendo de errado? Né? Para uma criança achar que ela não sabe desenhar bem. Então, e ele era sempre um menino que queria ficar perto de mim porque ele achava que eu ia ajudar ele. Mas eu só, ficava ali dizendo para ele o que ele podia fazer. E aí ele fazia, né? Então, mas ele, né, não era do quinto ano. Do quinto ano, não sei. Eu acho que essa relação que eles construíram com o Portinari foi uma coisa muito legal, assim, de poder participar, né? Eles estavam muito, mesmo depois do dia que a gente fez a pesquisa, eles continuavam pesquisando sobre o Portinari, eles queriam conhecer o artista, né? Acho que isso foi bem legal. Oi, tudo bem? Tá falando lá. Oi, eu sou o Cleber, eu sou professor do curso de Direito do mestrado em Direito. Parabéns a vocês pelo evento, professora Fabiana, professora Débora e outros que estão aí. Eu acho que não tem profissão mais linda do que essa, de ser professor e fazer esse trabalho com as crianças. É uma profissão muito importante. Parabéns a vocês pela profissão e pelo pai também, pela atividade aí. Eu fiquei muito interessado no que você apresentou. E eu tenho um filho autista, que é o Francisco, né? Ele desenha muito bem, ele gosta muito de desenhar. Mas eu fico pensando como é que é lidar, né, com um aluno autista ou tipo de inclusão também num cenário como esse, até porque ele tem predileção por certos temas, depois vai mudando, mas tem horas que ele foca numa coisa, né? No momento ele está focado em desenhar a Vila do Chaves, só sabe falar isso. A Vila do Chaves, a Vila do Chaves, a Vila do Chaves. E às vezes era o Mário Brothers também. Eu acho que aquela menina ali era o Mário Brothers. Mas como é que é isso, né? Teve essa experiência de lidar com aluno de inclusão nesse projeto? Ou como vocês pensam que seria então essa situação? Quer dizer, você está propondo o Portinari, mas ele quer desenhar o Mário Brothers. Como o professor, né, lida com isso? Quando fala, por que escolheu o quinto ano, Ana Cristina, né? Aí eu acho também que é uma coisa importante pensar o seguinte, a Ana, quando ela apresenta no início, ela fala assim, por que ela ficou o ano inteiro, né? Porque ela precisava ganhar a confiança das crianças, né? Então assim, a gente não chega num espaço, com criança ou com adulto, né? Para fazer um trabalho participativo e consegue a participação do outro, se a gente não tiver estabelecido uma relação. Então, a Ana Carolina, ela vai para a escola, acompanha essas crianças durante alguns meses, ganha a confiança das crianças, né? Para começar a fazer esse trabalho participativo, né? Porque senão a gente consegue fazer muitas coisas de maneira autoritária, a gente chega e determina, não é? A gente mesmo na sala de aula, até que a gente consiga que os alunos comecem a participar da aula, leva um tempo. Então, acho que também o quinto ano também acaba sendo essa escolha, porque como são maiores, esse processo, né, de decidir coletivamente, como ela não era professora da turma, como ela encontrava com as crianças uma vez por semana, 50 minutos, né, nem ela nem Rose, que é a professora de artes, é a professora que acompanha as crianças todo dia. Então, essa relação, por mais que ela vá se dando,
né, é diferente. Uma professora com crianças pequenas consegue fazer um trabalho mais participativo? Sim, porque ela tem um outro tempo com as crianças, né? Então acho que por isso também a escolha do 5º ano. E só fazer uma outra observação que eu acho que é muito importante. O trabalho foi feito aqui no Colégio de Aplicação, né? Ana Carolina foi aluna do Colégio de Aplicação, aluna da Tia Rose, né? Tia Rose é uma das melhores professoras de artes que Petrópolis tem, né? Ana Carolina foi fazer artes por causa da Tia Rose. Na dissertação de mestrado dela, ela começa fazendo uma linda dedicatória à Tia Rose, dizendo do quão importante para ela, como ser humano, foi as aulas de artes, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque artes também é uma disciplina que cada vez mais ela está menor na escola, né? Ela está desaparecendo da escola. Então, como é que a gente precisa pensar sobre isso, né? Sobre as humanidades, quando a gente tira a arte, tira a música, tira a educação física, o que a gente também impede de formação das crianças, achando que o importante é estudar português e matemática, porque é o que é cobrado nos exames, né? Então é isso. Uma questão que eu queria colocar, estou aqui pensando porque vocês falaram isso, às vezes não vem a pergunta, porque a coisa está sendo elaborada, está acontecendo isso comigo nesse momento. Mas a questão que o Clever colocou, e o que eu tinha notado no início, sobre, deixa eu ler aqui, e que a Fabiana agora retomou, não é? Sobre as narrativas imagéticas e como o trabalho, na verdade, foi um trabalho coletivo, né? Que tinha algo profundamente ancorado de preocupação, que era uma relação não verticalizada, mais horizontal, mais democrática. A gente fala de criança, mas essas crianças serão adultos. Se a gente não quer uma sociedade autoritária, a gente não pode ter um discurso, né, de democracia sem a gente exercer na prática as relações horizontais. E relações horizontais, acho que são difíceis de serem pensadas, mas esse é o lugar da gente pensar com criança, né? E aí eu queria que você falasse, inclusive, porque eu achei interessantíssima a questão do Clever, que remete, eu não sei se vocês estão lembrados, a certas questões que a Juliane trouxe para a gente pensar, né, sobre a criança, o seu criança de 6 anos, que estava com medo de desenhar porque não sabia desenhar. Juliane contou para a gente que na feira de ciências, os trabalhos dos alunos da escola dela, nos quais as crianças tinham realmente colocado a mão na massa, não foram valorizados pelas crianças. E hoje a Ana pergunta o que a gente está fazendo de errado na escola. Então, só para resumir, não sei se está ficando claro, acho que eu estou confusa também, mas quando você fala, né, que a ideia era da autonomia, da relação mais horizontal com as crianças, eu queria saber se a obrigatoriedade, se as regras foram efetivamente estabelecidas pelas crianças, né? 2 trabalhos, um autorretrato, brincadeiras, e pensando no que o Clever falou, numa situação dessa, não ocorreu, não sei, você vai explicar pra gente, mas assim, as crianças se resolvem de uma forma que nós adultos não sabemos mais fazer. Seria inviável que eu desse um desenho meu, um texto meu para alguém assinar e eu trocasse assim. Simplesmente eu não consigo nem pensar nessa hipótese. E um desenho foi trocado, era futebol. Futebol, ótimo. Eles se entenderam, né? E o trabalho e passa a ser coletivo, a obra é de ambos coletivamente. Isso é muito lindo para a gente pensar, né? Muito lindo. Então, é isso, não sei muito bem, mas são essas questões que estão aqui borbulhando, né? A gente sempre acha que uma situação dessa que o nosso trabalho é melhor. Eu nunca vou falar com ele, porque o meu é melhor. Sim, nessa situação, né, a gente tem muito. Para a criança é mais simples, né, lidar com essa situação, né? Então, primeiro eu vou responder o Cleber. Não tinha nenhuma criança de inclusão nessa turma. Tinha uma outra turma que tinha um menino que ele só pintava em amarelo.
Então, todos os desenhos dele eram amarelos. E logo que eu cheguei, a professora falou assim, ele está no momento amarelo. Então, ele chegava, a gente mostrava todos os amarelos que tinha, e aí ele fazia o que ele queria em amarelo. Então, apesar de não ter tido essa experiência com o 5º ano, eu acho que ia ser pensando que ele que está criando, então ele vai criar da forma como... E até essa questão dos chaves, né? Eu fiquei pensando assim, mesmo que não tenha sido essa situação, quando o menino se faz de super-homem, se ele se fizesse de Chaves, é isso, assim, né? É a forma como ele está. Então, eu não poderia dizer, nesse caso específico, que não aconteceu. Mas, não sei, acho que pensar a criação da criança, né? Como um processo criativo mesmo, acho que facilita muitos problemas que a gente adulto cria mesmo, né? Porque, assim, se a criança está ali criando, ela vai criar as próprias... a partir dos seus próprios termos, né? Então, acho que seria isso. Não sei se eu respondo isso. Pode. A gente não está falando agora baseado numa experiência, né? Mas, assim, a minha experiência com inclusão, pensando em trabalho com as crianças, eu acho que a Débora acabou falando um pouco sobre isso, né? O trabalho que a gente vem fazendo. Caramba, eu sou professora, comecei professora de criança, né? E fui professora desde a educação infantil até o 5º ano, e aí só depois é que eu passo a ser professora que forma professores, né? Mas as minhas pesquisas são sempre dentro da escola, sempre acompanhando turmas de crianças, né? Sempre o meu foco é infância. E aí uma das coisas que eu venho aprendendo é que para as crianças a vida é muito mais simples. Quem complica somos nós adultos. Então, assim, a inclusão, né? A inclusão, ela tem suas especificidades, ela tem lá, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar um mundo mais fácil se a gente aceitar a diferença, né? E se a gente aceitar que as pessoas têm tempo diferente. Vou contar uma experiência que eu vi com uma criança com autismo sendo alfabetizada, né? Essa experiência está até relatada em artigo. A professora Carmen Pérez. Carmen Sanches. Carmen também é uma professora que faz pesquisa na escola, né? Acompanha uma professora há muitos anos. Desde que Carmen fez o doutorado, então Carmen deve ter mais de 10 anos, ou 15, talvez 20, que Carmen acompanha Ana Paula, que é professora de educação básica. E aí, Ana Paula, nesse ano, tinha uma criança com autismo sendo alfabetizada, as crianças estavam sentadas numa roda, e cada criança estava fazendo uma brincadeira, que elas iam sortear uma letra e tinham que falar o nome de um animal, né? Era a brincadeira deles. E aí o menino sorteia o H. Brincadeira, né? Tanta letra para sortear, foi o H. Aí as crianças rapidamente, né? Aí ele ficou pensando, e as crianças, hipopótamo. E aí ele levantou revoltado e falou, não. E aí ele começou a andar de um lado para o outro, com H. E aí a professora disse, deixa ele, está no tempo dele, né? E a turma entendia que a forma dele, né, de reagir era aquela, né? E aí ele ficou, a turma continuou com a brincadeira e ele andando de um lado para o outro, daqui a pouco ele veio e falou, hiena. Pronto. Então, assim, a gente precisa, né, aprender a lidar com a diferença. E as crianças têm muito mais facilidade de entender que o meu amigo, ele precisa fazer assim, ele é assim, porque eu sou desse jeito, do que nós adultos. A gente é que fica querendo, né, padronizar. Aí, agora, vocês são meus alunos, vocês sabem, né, do que eu penso sobre isso. Porque aí agora começa assim, qual é o método que alfabetiza a criança com autismo? Caramba, criança com autismo é criança. Ponto. Né? Qual é o método que alfabetiza? A gente vai alfabetizar do jeito que ele precisar ser alfabetizado, como qualquer outra criança. Então, a gente precisa parar de querer encontrar a melhor forma para educar uma criança com autismo. Uma criança com autismo é uma criança. Qual é a melhor forma? Escuta a criança, né?
Escuta, ele é não verbal. A gente só escuta ouvindo? Não. A gente escuta por meio da sensibilidade. Eu preciso entender o que essa criança está me dizendo. Se ela é não verbal, ela tem outras formas de me dizer. E eu tenho que aprender. Então, assim, o nosso papel como professor é entender isso. Quando a gente escolhe ser professor, né? Ontem, na aula de quarta-feira, a gente estava lá, o pessoal que estava fazendo o trabalho, pediu para pegar palavras-chave. A palavra que eu escolhi foi estudante, né? Por quê? Porque não existe escola sem estudante. Não existe professor sem estudante. Qual é o nosso papel? Nos comunicar com os estudantes, ouvir os estudantes. Se a gente não é capaz de ouvir o que o estudante nos diz, nós não somos bons professores. Então, acho que é um pouco isso, né, Cleber? Eu acho que tem suas dificuldades, né? A escola inclusiva, mas a escola coloca mais dificuldade do que efetivamente a criança que está ali com a diferença, né? E aí, é isso, a gente precisa aprender a viver de maneira diferente, porque todos nós somos diferentes, cada um, né? Da sua especificidade. Mas enquanto a Débora estava falando, eu estava pensando assim, uma coisa que foi muito importante e que na verdade eu trouxe lá na frente quando eu trouxe a pergunta, né, de pensar como é que construir essa relação docente-discente, porque eu estava ali no lugar de estudante também, né, eu era aluna do curso de licenciatura em História, estava ali numa relação em que aquela professora que estava ali foi minha professora, então ela sempre vai ser minha professora, eu estou sempre nessa relação com ela, e as crianças me viam como professora, mas eu na verdade era uma estudante também, né? E aí então como é que... E é engraçado porque a Rose me chama de Aninha, então as crianças me chamavam de tia Aninha, e aí ficava nessa coisa assim, sou adulta, não sou adulta, qual que é? E na verdade, essa coisa de construir coletivamente, né, democraticamente, também não significa que porque eles eram maioria, eles a gente estava ali decidindo democraticamente, mas existia uma intencionalidade nossa, enquanto, né, professores. Então, mesmo que eles estivessem ali, todos estamos falando de igual, não significa também que o que a gente vai estar dizendo vai perder a nossa intencionalidade, porque eles viram e falam, não, a gente não vai fazer, e aí a gente vai se unir aqui contra vocês. Também não acontecia desse jeito, né? Então, quando a gente ia conversar com eles, a gente já ia com algumas opções também, né? Do tipo assim, a gente está pensando em fazer uma exposição onde cada criança vai expor mais de uma obra. E aí com eles define quantas obras vão ser, quais são as temáticas. Então, acho que é importante também pensar que construir lá com eles coletivamente, democraticamente, não significa que a gente não está ali numa posição de autoridade, né? Que não é autoritarismo, mas é que é uma posição de autoridade. Então, acho que foi isso. Eu acho que você fez uma diferença, assim, que é fundamental. Uma coisa é autoridade, outra é autoritarismo. Mas eu estava pensando muito, assim, na pergunta do Clever e imaginando, diante do que você falou, se as regras foram, claro, com a intencionalidade do projeto, não é? Que fazia parte de um grupo de pesquisa, né? Todo esse contexto, mas, do ponto de vista das crianças, tentando inverter a perspectiva, me imaginando assim, sabe? Ali, com eles, né? Eles colocando certas regras, com a intencionalidade de vocês, mas, pelo que eu entendi, eles estabeleceram regras e a ideia era que eles respeitassem as regras que eles estabeleceram. Dentro dessas regras, pelo que eu entendi, foram, né? Todo mundo exporia 2 trabalhos. E, pensando no que o Clever falou, porque bateu muito forte com a palestra, né, do que a gente ouviu da Juliane, do trabalho de artes, da experiência que ela apresentou para a gente. Eu fiquei imaginando as crianças se resolvem de uma maneira, né, muito mais simples e, acho que aberta, né, solidária do que nós. Então, eu fiquei imaginando se, dentro dessas regras estabelecidas, eles não perceberiam justamente a necessidade de flexibilizar a regra por
conta de uma diferença, quer dizer, uma regra diferenciada, né? Eu penso que isso seria num projeto realmente, né, em que eles estão ali, nessa relação, como você apresentou para a gente, tão bonita. Eu acho, Clever, que acho que é o que eu queria dizer. Eu imagino, é tudo hipotético, porque a gente, né, mas eu imagino que essas crianças se resolveriam entre elas e abririam espaço para apresentar as chaves, para apresentar o que fosse, dentro de uma lógica que se encaixaria na proposta, no texto, enfim, é o que eu imagino, mas estou só imaginando, né? Eu acho, Débora, que isso que você está falando, também concordo contigo, né? Também não é um mundo cor-de-rosa, né? O mundo da infância também não é um mundo cor-de-rosa, né? Mas, assim, a gente precisa pensar que a gente, do lugar de professor, né? Nós somos o adulto da relação, somos aquele que escolhemos ser professor, o responsável, né? Então, quando as crianças têm uma lógica diferente, né? Que conseguem compreender o mundo de outra forma, é nosso papel enquanto professora, né? Não impedir, né? Então, assim, talvez se a gente joga essa questão para as crianças e diz, mas ele só quer pintar, ele quer fazer de amarelo. Ele só quer expor e quer expor de amarelo. Eu não estou lembrando de situações agora, mas assim, eu passa pela minha cabeça que eu ouviria a criança dizer, tudo bem, vamos todos fazer desenhos amarelos. Agora, nós, enquanto adultos, a gente não pode atrapalhar isso, sabe? Porque muitas das vezes isso não acontece porque o adulto é que não permite que isso aconteça. As crianças, né? Vocês que estão aí trabalhando nos colégios, as coisas que chegam na sala de aula, né? Estou lembrando de Júlia Colombo contando coisas na sala, né? Assim, as experiências que chegam são essas, que as crianças têm saídas, né, vão mudar a regra, né? Quem tem maior dificuldade de mudar a regra, me parece, são os professores, não são as crianças, né? Então, acho que isso acho que é exatamente isso que você está dizendo, assim. Não consigo lembrar, estou aqui pensando, né? Deixa eu lembrar uma história para contar. Não consigo, mas se lembrar eu dá conta. E aí? Sobre os objetivos, né, discutir formas de trabalhar arte na escola. Eu fiquei pensando, eu achei muito interessante assim, que antes de vocês colocarem as crianças para fazer a obra, né, vocês conseguiram que elas se sentissem mais próximas do autor. E por isso que eu acho que foi tão rico. E as formas de trabalhar na escola, né? Normalmente, quando se trata de arte, por ter só 50 minutos, a gente coloca uma folha branca, faz um desenho livre ou propõe um tema e a criança tem que fazer aquilo sem que seja significativo para ela. Então, eu acho que trouxe justamente essa reflexão para mim, assim, de como trabalhar artes na escola. Porque vocês foram muito além. E para a criança não foi só fazer um autorretrato. Ela entendeu todo o processo do artista. Enfim, eu acho que isso foi muito interessante. Boa noite, meu nome é Eloni, eu sou do teatro. Eu me apaixonei pelo teatro justamente nas aulas de artes. Contraponto a mim, existia também na sala alunos que não eram interessados por arte. E pensando sobre o que a professora Fabiana falou, você acha que tem relação dessa falta de interesse dos alunos por arte na falta de oferta dessa matrícula nas escolas? Será que eu vou lembrar depois? Você escolhe. Se você prefere respondendo, você escolhe. Não, pode ir. Boa noite. Então, gostaria de saber qual foi o maior desafio da realização desse projeto. Qual é o seu nome? Camila. Camila. Eu acho que, na época, na verdade, eu estava voltando para a licenciatura, estava começando a me envolver de verdade, assim, né, nessas discussões mais pedagógicas, entre o grupo de pesquisa. E eu não conhecia muito uma pessoa que hoje em dia eu conheço um pouco melhor, mas também não muito, né, que é a Ana May Barbosa.
E a Ana May vocês, né, devem estudar Ana May em algum momento, e a Ana May vai propor exatamente isso, né, que não é só criar por criar, tem que ter um momento de fruição, tem que ter um momento de contextualização. E acho que isso tem a ver também com a ideia de a gente pensar nossas próprias relações com a arte, porque é isso, assim, não precisa todo mundo conhecer Matisse, porque todo mundo tem as próprias referências artísticas, né? Mas também é papel da escola apresentar outras, né? Então, acho que isso é muito importante, esse momento das crianças construírem esse repertório delas, descobrirem o que elas gostam, o que elas não gostam, que eu acho que tem a ver com o que você falou, né? Eu gostava de artes visuais, dança, pra mim né? E é isso, você não precisa gostar de todos os tipos de arte, mas acho que é importante ter contato com todos eles. E, não sei, acho que falta mesmo, assim, a oportunidade, né, da gente conhecer essas outras diferentes formas de se expressar, né? Também, né? Ela estava falando que não gostar de se expressar dessa forma não significa que a gente não precisa, não pode compreender e entender como essa expressão acontece, né? Acho que é isso, exatamente. Não é porque eu não gosto de ser atriz, ou não sei ser atriz, que eu não entendo a importância e como é que esse tipo de expressão acontece. Acho que... eu não sei desenhar, mas eu escolhi artes visuais. Então... E qual é o seu nome? Giovana. O maior desafio? Não sei mesmo. Não sei. Nossa, eu não faço ideia, de verdade. Acho que essa coisa da gente poder ter ficado alguns meses, né, com eles, conhecendo, também facilitou que eles também estavam muito envolvidos, então não existiram problemas, assim, né, no processo, assim. Todos estavam muito conscientes do que estava sendo feito, por que estava sendo feito, e se resolviam, quando os problemas surgiam, se resolviam. Acho que é isso. Ana, infelizmente, nosso tempo está aqui, né, se esgotando. Queria te agradecer. Passou rápido demais, né? Rápido demais. E queria te agradecer por tudo que você trouxe, assim, para a gente pensar, né? Eu achei lindo você falar, não sei qual foi o desafio, mas, assim, para a gente, o desafio é imenso, né? Porque essas 3 questões que você trouxe para a gente pensar, a escola que a gente quer, né? Uma escola que permita, né, que se abra realmente para ouvir, para uma escuta sensível e para a liberdade de criar. E a gente sabe que isso é difícil, né, de pôr na prática verdadeiramente. Pensar, né, na democracia, nas relações mais horizontais, sem esquecer a posição de autoridade, de responsabilidade que é nossa, né, como professores, isso não está em questão, mas de pensar numa outra escola possível, para uma outra sociedade possível também. E acho que isso é um caminho impossível se não passar pela sensibilização, né, por uma outra perspectiva, por um sentir realmente que a gente faz parte de uma coletividade, né? E a arte, eu acho que eu penso cada vez mais, cada vez que eu vejo um trabalho como esse, eu sinto que o que falta na escola é arte. Sem arte a gente não consegue aprender realmente a ler, né? A escrever, a pensar. Então, que lindo. E muito obrigada por vir aqui. Já está convidada, né, para o próximo semestre reaparecer. A gente vai chamar, né, a Juliane aqui de volta, porque a gente tem que continuar, ai meu Deus, a pensar sobre isso. Tá? Desculpem, foi meu o relógio aqui, porque eu sei que a gente não pode ultrapassar o horário. Então me desculpem por isso e muito obrigada, Ana. Tá? Fabiana.